Como vencer as tempestades da vida? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida. Certamente você já deve ter feito essa pergunta em algum momento da sua vida, porque, diga-se de passagem, todos nós, na nossa vida, passamos por tempestades. E o texto pelo qual nós iremos fazer a nossa reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 20, para nossa meditação nesta oportunidade. Como vencer as tempestades da vida. Diz assim a santa e poderosa palavra. Você que está me acompanhando, se tiver a sua Bíblia, dá tempo ainda, pega lá, pega a sua Bíblia, corre lá, pega a sua Bíblia, abre no seu celular para você realmente acompanhar aquilo que está na santa e poderosa palavra de Deus. E não aparecendo, havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma tempestade, fugiu-nos toda esperança de salvamento. O contexto desse versículo, para entender, é muito importante que depois você leia aí todo o capítulo de número 20, não vai dar, obviamente, nosso tempo é curto, diga-se de passagem, né? E aí depois você lê todo o capítulo de número 27. Mas voltando ao nosso tema, como vencer as tempestades da vida. Quer queira, quer não queira, nós sempre estaremos ou saindo, ou já saímos, ou poderemos entrar em uma tempestade. E diga-se de passagem, muitas dessas tempestades são de ordens natural. Ou seja, aquilo que é de ordem natural, não há como eu fugir. Quando eu falo uma tempestade natural, uma tempestade de ordem de uma enfermidade, uma tempestade de ordem natural, algo que acontece na nossa vida naturalmente. Agora, muitas das tempestades que acontecem nas nossas vidas, somos nós que causamos. É aí que fica o grande desafio. Como que nós poderemos sair de uma tempestade que nós mesmos causamos? Aqui o texto fala que Paulo havia orientado ao mestre, ao piloto do navio, que o tempo não era propício, que não era favorável naquela oportunidade à navegação. Ou seja, Paulo já estava dizendo àqueles homens que eles enfrentariam a tempestade se não dessem ouvidos àquilo que ele havia dito. Se não tivessem dado ouvido àquilo que Paulo havia dito. E este é um entendimento. Por isso que como vencer a tempestade da vida. E o versículo que nós fizemos a leitura, num dado momento, aqueles homens que estavam na embarcação haviam perdido a esperança. E talvez você que está me assistindo neste dia, você está assim, meio sem esperança, desanimado, enfraquecido, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Sagrada Escritura, sem vontade de meditar. Talvez você esteja dentro de uma tempestade. Talvez a esperança tenha se dissipado, como aqui o texto fala, havendo já muitos dias que não aparecia sol, nem lua, nem estrelas, apagou completamente a nossa esperança. E vale a pena dizer que naquela oportunidade não havia instrumentos avançados de navegação como existe hoje, GPS, essas coisas nesse sentido, né? Então, o norteador daqueles homens, o que era? Era o sol, a lua e as estrelas. E naquele momento tudo havia apagado. E é por isso que
para vencer as tempestades da vida, eu preciso de permitir que o Senhor Jesus seja a luz que alumia a minha vida. Porque Ele mesmo é quem vai dizer. Notem que os homens aqui estavam perdidos, ou seja, não tem mais luz. Mas o Senhor Jesus fala para mim e fala para você: eu sou a luz do mundo. E ao ser a luz do mundo, nós, para evitarmos essas possíveis tempestades que certamente irão acontecer, porque não adianta nós virmos com romantismo barato, falar que as tempestades não vão acontecer, porque é mentira. Porque vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Seja de ordem natural, seja pela nossa própria causa, ou seja, quando nós somos os causadores da tempestade. Ou seja, elas vão acontecer. Mas para evitar que essas tempestades aconteçam, nós precisamos de estar atentos às sinalizações. As sinalizações que o próprio Deus coloca no nosso caminho. A própria sinalização que o próprio Deus vai falando, vai mostrando. Notem que o apóstolo Paulo foi o homem de Deus colocado naquele dia para avisar aqueles homens que eles ficassem atentos aos sinais que ele estava dizendo. Mas entrou aqui e saiu do outro lado. Para vencer as tempestades da vida, meu irmão e minha irmã, fique atento. Atento à sinalização, atento aos sinais, atentos à voz de Deus e, mais do que isso, atentos à voz daquele que Deus levanta para falar. E muitas das vezes nós ignoramos. Por isso que muitas tempestades, elas não acontecem no imediato. Porque às vezes nós causamos a tempestade hoje e vamos imaginar que vamos entrar nessa tempestade muito tempo depois. E se nós olharmos aqui na Sagrada Escritura, o versículo de número 13 vai dizer que, e soprando brandamente o vento, lhes pareceu terem alcançado o que desejavam. Ou seja, eles ignoraram a sinalização de Paulo, ignoraram os avisos de Paulo. E aí, quando o navio começou a seguir, eles, opa, esse Paulo não sabe de nada. E quantas vezes nós ignoramos homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus coloca nos nossos caminhos. E aí, nós vamos certamente enfrentar fortes tempestades. E talvez nós não estaremos preparados para enfrentar tais tempestades. E como vencer a tempestade? O caminho é esse. O caminho é seguir a sinalização do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho é dar a devida atenção à voz, à palavra de Deus, porque é esta palavra que é o verdadeiro alimento. A palavra de Deus é o norte de todo e qualquer cristão. Ela é a nossa bússola que nos leva a uma Jerusalém celestial. Por isso, para vencer as tempestades da vida, eu preciso desenvolver uma intimidade com esse Deus, para que eu possa ficar atento quando Ele me falar, olha, não vá por aí, não entre por aqui, não vá, pare, escute. E nós, às vezes, somos muito de ir pela emoção e se esquecer da razão, ou seja, nós não podemos de forma alguma entrar numa tempestade que nós causamos e não saberemos as consequências. Notem comigo que houve um naufrágio, mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nenhuma vida se perdeu. E o próprio apóstolo Paulo animou aqueles homens, deu-lhes comida, encorajou-os, mostrou que Deus estava com ele, que ele foi visitado por um anjo do Senhor e eles iriam salvar. E neste dia você também tem a mesma oportunidade. Pare de causar tempestades. Pare de causar tempestades. Mas, pastor, eu não causo tempestades. Causamos. Às vezes,
a nossa fala indevida, no momento que não precisaríamos de falar, às vezes o nosso comentário indevido, o nosso parecer sem conhecimento de causa, e lá na frente nós vamos enfrentar a tempestade. E aí nós vamos apontar os dedos. Paulo orientou os homens, dizendo: senhores, esta viagem será penosa, será difícil. É muito importante que vocês me ouçam. Me ouçam. E os homens, e para ser mais exato, 276 pessoas estavam naquele navio. Mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas aquelas vidas foram preservadas. O Senhor Deus tem preservado a sua vida, meu irmão e minha irmã. Então, a orientação que eu dou é essa. Pare. Muitas tempestades nós causamos, procuramos. Como diz aí a gíria, para de arrumar confusão. Muitas tempestades a gente vai causando. E quando ela vem, a gente começa mas Deus esqueceu de mim, esqueceu de ser. Não. Deus o tempo todo, Ele está colocando homens de Deus no nosso caminho. Mas nós preferimos ouvir o senso comum. Paulo falou com todos, mas a palavra de Deus fala aqui que a maioria, presta bem atenção, a maioria entendeu que precisavam de navegar. Nem sempre a voz do povo, a maioria, o senso comum é a voz de Deus. Quando Deus falar com você, tenha coragem, siga em frente, não pare no meio do caminho. Quando Ele colocar uma sinalização, siga a sinalização de Deus. Siga a voz, a orientação, a ordenança de Deus, para que você consiga suportar as tempestades. E quando elas vierem, não titubeie, fique firme, porque Deus é com você na tempestade. Ele não vai te livrar da tempestade, mas Ele não vai te livrar da tempestade, mas Ele te livra, Ele ajuda você a suportar o momento em que você estiver passando pela tempestade. Então, para vencer a tempestade, nós precisamos de aprender a ficarmos mais atentos às pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. Aprenda a honrar o seu líder, aprenda a honrar as pessoas que estão sobre a sua guarda, as pessoas que Deus coloca no seu caminho, para que nós não venhamos a pagar um alto preço lá na frente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria até de falar um pouco mais, que esse texto é maravilhoso, mas depois você vai aí na sua casa, lendo um pouquinho a Sagrada Escritura, capítulo 27 de Atos, é um texto maravilhoso. Vai até o capítulo 28, por favor, termine logo esse livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus possa abençoar a sua vida. E quero dizer para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem. Talvez neste dia de hoje, quantas pessoas estão sem esperança, talvez à beira de cometer um suicídio, tomando medicamentos controlados. Quantas pessoas talvez estão dentro da tempestade, não sabem como sair. Mas eu tenho uma solução para você. Senhor Jesus, Ele te ajuda a suportar a tempestade. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.